Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na consideração 18 do livro Preparação para a Morte, escrito por Santo Afonso Maria de Ligório, do número dos pecados. Quia non profetur cito contra malus sententia, ideo filii hominum perpetrant mala. Porquanto o não ser proferida a sentença logo contra os maus, é causa de os filhos dos homens cometerem crimes sem temor algum. Eclesiastes 8, versículo 11. Ponto 1. Se Deus castigasse imediatamente a quem o ofende, não se veria, sem dúvida, tão ultrajado como é atualmente. Mas, porque o Senhor não sói castigar logo, senão que espera benignamente, os pecadores cobram ânimo para ofendê-lo. É preciso, porém, considerar que Deus espera e é pacientíssimo, mas não para sempre. É a opinião de muitos santos padres, de São Basílio, São Jerônimo, Santo Ambrósio, São Cirilo de Alexandria, São João Crisóstomo, Santo Agostinho e outros, que Deus, assim como determinou para cada homem o número dos dias de vida e dotes de saúde e de talento que ele quer outorgar, Sabedoria 11, 21. Assim também contou e fixou o número de pecados que ele quer perdoar. E completo esse número já não perdoa mais, diz Santo Agostinho. Eusébio de Cesareia e os outros padres acima citados afirmam o mesmo. E não falaram estes padres sem fundamento, mas baseados na Sagrada Escritura. Diz o Senhor em certo lugar do texto que adiava a ruína dos amorreus, porque ainda não estava completo o número de suas culpas. Gênesis 15, versículo 16. Em outra parte diz, abre aspas, não terei no futuro misericórdia de Israel. Oséias 1,6. Já por 10 vezes me provocaram, não verão a terra. Números 14, 21, 23. Fecha aspas. E no livro de Jó se lê: tendes selado como um saco as minhas culpas. Jó 14, 17. Os pecadores não tomam conta de seus delitos, mas Deus enumera-os bem, a fim de os decifrar quando a seara estiver madura, isto é, quando estiver completo o número de pecados. Joel 3,13. Em outra passagem lemos, abre aspas, não estejas sem temor da ofensa que te foi perdoada, e não amontoes pecado sobre pecado. Fecha aspas, Eclesiastes 5, 5. Ou seja, é preciso, pecador, que tremas ainda dos pecados que já te perdoei. Porque se lhes acrescentares outro, poderá ser que este novo pecado com aquele complete o número
e então não haverá misericórdia para ti. Ainda mais claramente, em outra passagem, diz a Escritura, abre aspas, o Senhor espera com paciência as nações, para castigá-las quando se completar a conta dos pecados, e então virá o dia do juízo. Fecha aspas, 2 Macabeus 6:14. De sorte que Deus espera o dia em que se completa a medida dos pecados e depois castiga. A Escritura oferece-nos muitos exemplos de tais castigos, especialmente o de Saul, que por ter reincidido na desobediência ao Senhor, foi abandonado por Deus de tal modo que, ao rogar a Samuel que ele intercedesse, lhe disse: rogo-te que tomes sobre ti o meu pecado e venhas comigo para adorar ao Senhor. Fecha aspas, 1 Reis 15:25. Ao que Samuel respondeu: não irei contigo, porque desprezaste a palavra do Senhor e o Senhor te repeliu. Fecha aspas, 1 Reis 15:26. Temos também o exemplo do rei Baltazar, que, achando-se num festim a profanar os vasos do templo, viu mão misteriosa a escrever na parede: Mane Tessel Fares. Veio o profeta Daniel e explicou assim as palavras, abre aspas, foste pesado na balança e achado demasiadamente leve, fecha aspas. Deuteronômio 5, versículo 27. Dando-lhe a entender que o peso de seus pecados havia inclinado até o castigo à balança da justiça divina. E com efeito, Baltazar foi morto naquela mesma noite, Deuteronômio 5:30. Quantos não há a quem sucede a mesma desgraça? Vivem longos anos em pecado, mas quando se completa o número que lhes foi fixado, a morte os arrebata e são precipitados no inferno. João 21:13. Quantos procuram investigar o número das estrelas que existem, saber a quantidade dos anjos no céu e computar os anos de vida dos homens? Mas quem se atrever a indagar do número de pecados que Deus quer perdoar-lhes? Tenhamos, pois, salutar temor. Quem sabe, meu irmão, se depois do primeiro deleite ilícito, ou do primeiro mau pensamento em que consintas, ou do próximo pecado em que incorras, Deus ainda te perdoará. Então essa aqui é a primeira reflexão da consideração 18. Tremendo, né? O que ele fala aqui. Coisa tremenda. Né? Que Deus conta os nossos pecados, né? E que depois de o número ter atingido o número que Deus previu, ele não perdoa mais. Né? E para essa verdade, né, Santo Afonso usa, ou nos mostra, né, a patrística toda falando sobre isso, né, e as escrituras. Né? A patrística, inclusive, baseada nas escrituras. Né? Muito curioso também a gente pensar que todos os atributos de Deus, né, são infinitos, né? A gente fala que a misericórdia de Deus é infinita,
que a justiça de Deus é infinita, não é? Mas a paciência não, né? A paciência de Deus não é infinita, né? É preciso, porém, considerar que Deus espera e é pacientíssimo, mas não para sempre. Isso é muito importante, né? E aqui tem uma outra passagem que se refere a Macabeus, né? Aos irmãos Macabeus, e que envolve as nações, né? As nações. Deus também, ao que parece, né? Conta os pecados das nações, né? Essa passagem é terrível, né? O Senhor espera com paciência as nações para castigá-las quando se completar a conta dos pecados, e então virá o dia do juízo. Então, e o próprio Santo Afonso completa, né? De sorte que Deus espera o dia em que se completa a medida dos pecados das nações e depois castiga, né? Então não é à toa que a gente vê hoje nações inteiras, né? Sendo castigadas por Deus. Nações outrora católicas, outrora poderosas, outrora felizes, prósperas, né? E hoje sendo praticamente destruída, internamente destruída, né? O exemplo mais luminoso disso, né, é a França, né? A França que foi considerada a nação católica por excelência, né? A nação que mereceu de Deus todo o cuidado, né? Inclusive de avisos, né? Quando ela já estava indo enderrocada, né? Por exemplo, aquela revelação de Santa Margarida Maria Alacoque, né? Em que Nosso Senhor estava tentando impedir, né, que a Revolução Francesa ocorresse, né, 100 anos depois. Mostra o amor que Deus tinha a essa nação, né? E que parece que ela completou o número dos seus pecados, né? E agora ela vive o tempo do castigo, né? E assim, com quase todo mundo, né? Porque os pecados em sequência que hoje as nações do mundo cometem são inimagináveis, né, para Santo Afonso Maria de Ligório, quando ele escreveu isso aqui, né? Então, Deus conta os pecados individuais e coletivos, né? Essa ideia é de tremer mesmo, né? É de temer e tremer, né? E aqui tem os afetos e súplicas, que é a oração, então, que ele adiciona aqui a esse ponto, né? Meu Deus, dou-vos fervorosas graças. Quantas almas, menos culpadas que eu, estão agora no inferno, enquanto eu vivo ainda fora daquele cárcere eterno e com esperança de alcançar, se o quiser, perdão e glória. Sim, meu Deus, desejo ser perdoado. Arrependo-me de todo o coração de vos ter ofendido, porque injuriei a vossa bondade infinita.
Eterno Pai, contemplai vosso divino Filho morto na cruz por mim. Salmo 83, versículo 10. E em consideração de seus merecimentos, tende misericórdia de minha alma. Proponho antes morrer do que tornar a ofender-vos. Sem dúvida, devo temer que, em vista dos pecados que cometi e das graças que me concedestes, uma nova culpa venha completar a medida e eu seja justamente condenado. Ajudai-me, pois, com vossa graça, que de vós espero luz e graça para vos ser fiel. Se previrdes que tornarei a ofender-vos, dai-me a morte antes que perca a vossa graça. Amo-vos, meu Deus, sobre todas as coisas, e mais do que a morte receio a desgraça de apartar-me de vós outra vez. Por piedade, não o permitais. Maria, minha mãe, alcançai-me a santa perseverança. Então, nessa oração, em virtude do que ele comentou acima, né, ele pede a graça de morrer antes de cometer, né, aquele pecado, né, além da cota, né, além da cota. Se prevides que tornarei a ofender-vos, dai-me a morte antes que perca a vossa graça. Para sempre. Né? Então, essa ideia é terrível, né? Porque nós nunca contamos os nossos pecados, né? Um a um, da nossa vida inteira, né? Então nós não sabemos se a cota já está se esgotando, né? Para um próximo pecado, né? E é bem o assunto da consideração que Santo Afonso se propôs aqui na consideração 18, né? Do número dos pecados, né? Então, vamos aqui ao ponto 2 da consideração, né? Dirá talvez o pecador que Deus é Deus de misericórdia. Quem o nega? A misericórdia do Senhor é infinita. Mas apesar dela, quantas almas se condenam todos os dias? Deus cura os que têm boa vontade. Isaías 61:1. Perdoa o pecado, mas não pode perdoar a vontade de pecar. Que frase, hein? Perdoa o pecado, mas não pode perdoar a vontade de pecar. Replicará o pecador, que ainda é muito jovem. És moço? Deus não conta os anos, conta as culpas. Ora, a medida dos pecados não é igual para todos. A um perdoa Deus 100 pecados, a outro 1000. Outro, ao segundo pecado, se verá precipitado no inferno. A quantos condenou após o primeiro pecado? Refere São Gregório que o menino de 5 anos, por ter proferido uma blasfêmia, foi lançado no inferno. Segundo revelou a Santíssima Virgem, a bem-aventurada Benedita de Florença, uma menina de 12 anos fora condenada por seu primeiro pecado. Outro menino de 8 anos de idade também morreu com o primeiro pecado e se condenou. Lemos no Evangelho de São Mateus que o Senhor, a primeira vez em que achou a figueira sem fruto, a amaldiçoou e a árvore secou. Mateus 21:19. Em outro lugar diz o Senhor: depois, abre aspas, depois das maldades que o povo de Damasco cometeu 3 e 4 vezes, eu não mudarei o meu decreto. Fecha aspas. Não revogarei os castigos que ele tem decretado. Acho que aqui é Amós 1:3.
Algum temerário talvez ouse perguntar por que Deus perdoa até o pecador 3 culpas e não 4. Nesse ponto é preciso adorar os inefáveis juízos de Deus e exclamar com o apóstolo. Abre aspas. Ó profundidade das riquezas da sabedoria e ciência de Deus! Quão incompreensíveis são seus juízos e imperscrutáveis seus caminhos. Romanos 11:33. O Senhor sabe, diz Santo Agostinho, a quem há de perdoar e a quem não. Aqueles a quem se concede misericórdia, gratuitamente se concede a mesma, e àqueles a quem se lhe nega, com justiça lhe é negada. Replicará a alma obstinada que, tendo ofendido tantas vezes a Deus, e Deus lhe tendo perdoado, espera que ele ainda lhe perdoará um novo pecado. Mas porque Deus não o tem castigado até esta hora, segue-se que sempre há de proceder assim? Encher-se-á a medida e o castigo virá. Sem interromper as relações com Dalila, esperava Sansão salvar-se das mãos dos filisteus, como antes tinha feito. Judite 16:20. Mas esta última vez foi preso e perdeu a vida. Abre aspas. Não digas, exclama o Senhor, peguei, e qual a adversidade que me sobreveio? Desculpe, pequei, e qual a adversidade que me sobreveio? Eclesiastes 5, versículo 4. Porque o Altíssimo, ainda que nos tolere, dá-nos o que merecemos. Eclesiastes 5:4. Isto é, chegará o dia em que tudo lhe pagaremos. E quanto maior tiver sido a misericórdia, tanto maior será a pena. Afiança-nos São João Crisóstomo que há mais para recear quando Deus tolera um pecador obstinado do que quando lhe aplica o castigo sem detença. Com efeito, observa São Gregório, todos aqueles a quem Deus espera com mais paciência são depois, se perseverarem na sua ingratidão, castigados com mais rigor. E muitas vezes acontece, acrescenta o mesmo santo, que os que foram por mais tempo tolerados por Deus morrem de improviso sem ter tempo de se converter. Especialmente, quanto maiores tenham sido as cruzes que Deus te haja dado, tanto maiores serão tua cegueira e obstinação no pecado, se a tempo não fizeres penitência. Abre aspas, era-lhe melhor, diz São Pedro, não ter conhecido o caminho da justiça, que depois do conhecimento voltar-lhe as costas. Fecha aspas, 2 Pedro 2:21. São Paulo diz que é moralmente impossível que uma alma ilustrada por luzes celestes, quando reincidir no pecado, se converta de novo. Hebreus 6, versículo de 4 a 6. Que coisa terrível essa. Que coisa terrível que São Paulo diz aqui, né? São Paulo diz que é moralmente impossível que uma alma ilustrada por luzes celestes, quando reincidir no pecado, se converta de novo. Terríveis são as palavras do Senhor contra aqueles que não querem atender a seu convite. Abre aspas. Já que vos chamei e dissestes não, eu também me rirei na hora da vossa morte e vos escarnecerei. Aqui deve ser Provérbios 1, 24, 26. Note-se que as palavras eu também significam que, assim como o pecador zombou de Deus, confessando-se, fazendo propósito e não os cumprindo, assim o Senhor zombará dele na hora da morte. O sábio diz, além disso, abre aspas, como o cão que volta ao que vomitou,
Assim é um imprudente que recai na sua loucura. Provérbios 26:11. Dionísio, o cartucho, desenvolve esse pensamento e diz que é tão abominável e asqueroso como o cão que devora o que tinha vomitado. Se faz odioso a Deus o pecador que volta a cometer os pecados de que se arrependeu no sacramento da penitência. Que coisa terrível, né? Que coisa terrível. Essa reflexão aqui é terrível, né? Enfim, ele só enfatiza, né, que tudo isso que ele está falando não tem nada a ver com o fato da pessoa ser jovem ou não ser jovem, né? Ele dá vários exemplos de santos falando sobre condenações de pessoas bem jovens, né? E aqui tem uma palavra-chave de toda essa reflexão. Uma frase que é chave no entendimento de tudo, né? Deus perdoa o pecado, mas não pode perdoar a vontade de pecar, né? Em torno dessa ideia é que se desenvolve toda essa reflexão, né? E, inclusive, a última metáfora que ele usa aqui, né? Que é a do cão que volta para comer a própria coisa que foi vomitada, né? E compara isso com o, o pecador que frequenta, né, o mesmo pecado que ele já tinha se arrependido, né, do qual ele já tinha se arrependido no sacramento da penitência. Quem de nós já não fez isso, né? Aqui então seguem-se os afetos e as súplicas dessa reflexão 2, né? Eis-me aqui, Senhor, a vossos pés. Sou como o cão repugnante e asqueroso, que tantas vezes voltei a deleitar-me com o que antes tinha detestado. Não mereço perdão, meu Redentor. O precioso sangue, porém, que por mim derramastes, me alenta e me obriga a esperar. Quantas vezes vos ofendi e vós me perdoastes. Prometi não tornar a ofender-vos e daí a pouco de novo recaí. E vós outra vez me concedestes perdão. Que devo esperar, pois? Que me envieis ao inferno ou que me abandoneis a meus pecados, castigo maior que o próprio inferno? Não, meu Deus, quero emendar-me e para vos ser fiel, ponho em vós toda a minha confiança e prometo recorrer sempre a vós quando me vir assediado de tentações. No passado, fiei-me em minhas promessas e resoluções, olvidando encomendar-me a vós nas tentações. Daí proveio a minha ruína, mas de hoje em diante sereis vós minha esperança, minha fortaleza, e assim tudo me será possível. Acho que isso aqui é Filipenses 4:13. Dai-me, pois, meu Jesus, por vossos méritos, a graça de encomendar-me sempre a vós e de pedir vosso auxílio em todas as minhas necessidades. Amo-vos sumo bem, digno de ser amado, sobre todos os bens, e só a vós amarei, se me ajudais para isso. Vós também, ó Maria, Mãe nossa, auxiliar-me por vossa intercessão. Obrigai-me debaixo de vosso manto, abrigai-me debaixo de vosso manto. Fazei que eu vos invoque sempre na tentação, e vosso nome dulcíssimo será a minha defesa. Então,
O início, né, dessa súplica está em sintonia com o final da reflexão, né? Ele usa a mesma metáfora do cão, né, que volta a comer o que saiu no vômito, né? Eis-me aqui, Senhor, a vossos pés. Sou como o cão repugnante e asqueroso, que tantas vezes voltei a deleitar-me com o que antes tinha detestado. E é assim mesmo, né, que nós nos apresentamos, né, nas confissões, né. Essa metáfora é muito boa de se guardar, inclusive, né, porque essa comparação é muito apropriada, né, é muito apropriada e dá bem o sentimento, né, do que nós fizemos, né, do que nós voltamos a fazer, né, depois da última confissão, né. É muito, muito apropriada. Muito salutar, né, que a gente pense sempre assim, né, nas nossas confissões. Então, vamos deixar o ponto 3 para amanhã, para que a gente tenha tempo de ouvi-los, as observações e comentários dos senhores. Essa leitura de hoje foi bem forte, né, professor? Nossa Senhora, meu Deus. Nossa, mãe. E eu acho que até ela nos ajuda a fazer o nosso exame de consciência agora, né? O padre no domingo falou que a gente deveria se preparar bem para o exame de consciência para a Páscoa, né? Para a confissão, né? Meu Deus. E aí aqui fala assim, né? Há mais para recear quando Deus tolera um pecador obstinado do que quando lhe aplica o castigo. E quando ele abandona a pessoa aos seus pecados, né? É o silêncio de Deus, né? Aí, É o silêncio. Isso. E aí, não pude deixar de pensar nesses homens poderosos, né? Que se acham no direito de governar a vida dos outros de uma maneira tirânica, né? No maior desconhecimento disso aqui. E como alguns deles morrem, às vezes, muito idosos, né? Muito idosos. E é, passou pela minha cabeça, assim, não é Deus Deus dá, deixa. Deus dá ainda tempo para eles, né? Eu sempre pensava nisso, que era Deus dando. Mas a gente não sabe também se eles já cumpriram com a cota, né? É verdade. E Deus agora já silenciou, já os deixou à mercê dos seus próprios pecados. A ABC da natureza mesmo, né? Se É, quer, vai morrer, vai. Se der doença, dá. Se não der, não deu. Vai andando, né? uhum, uhum. É esses velhinhos aí que estão pelo mundo aí, né? Muito velhos e ainda fazendo as maldades todas, né? Não, Hoje nós temos uma casta de velhos, né? Se a gente vê aquelas pessoas que normalmente a gente liga a quem manda no mundo, né? Estão todos acima de 70, 75 anos, né? Enfim, às vezes 80, 90, né? é. Chegando. Vários morrem só lá pelos 90 e tantos. É, é, isso mesmo. É, os desígnios de Deus, né?
É, mas é pesado essa leitura hoje foi. E que é aquela coisa que a vida longa acaba sendo pior, porque eles só vão aumentar o tanto, né, o número dos pecados, né, por abuso da graça. Eles vão aumentando a quantidade de pecados e aumentando a severidade da condenação, né? É, é, Uma é. vida longa que desse jeito não é uma graça. Não, não. Vida longa, né? A gente pode pensar que, na verdade, é um castigo, né? Exato. É, é. Vai aumentar o sofrimento depois no inferno, né? Vai ficar num lugar mais quente, né? Uhum. E é muito assustador quando fala aqui de crianças, né? É. Porque eu sempre pensava naquela amiga da irmã Lúcia, que Nossa Senhora disse Ah, para é. ela que, Isso. que a amiga. E eu ficava pensando, meu Deus, o que ela terá feito, né? É. Ai, de mim, né? Ai de nós, né? É bom pensar. É. E. Não, a própria. O que apavora mais é a própria Nossa Senhora de Fátima falando dos pastorzinhos, né? Que eles iam pro. Enfim, eles ainda sofrer, que eles tinham que sofrer muito, que. Enfim, isso é impressionante, né? E nós aqui no bem bom, né? Abusando da graça, né? É, constantemente. A gente abusa muito. Mas é isso, assim. É, uma boa. Essa foi realmente uma leitura que a gente ainda não terminou, né? Mas uma leitura para chamar a atenção da gente muito, né? É, dessa, dessa verdade crua e nua, né? Do número dos nossos pecados, né? Da gravidade disso, no coração de Deus, né? Professor, Sim, Cristina. é uma novidade para mim, viu? Acho que eu nunca ouvi assim, de uma forma tão, vamos falar, dura, né? Que é dura mesmo, de apertar o coração. É que os nossos pecados são contados e tem limite, e que a paciência de Deus conosco individualmente também é limitada, né? E eu sempre penso assim, é, nós, nós, nós fazemos um exame de consciência que ele vai sendo aprimorado com o tempo, né? Com o tempo nós temos uma capacidade maior, se for um hábito na vida, né? Eu sou da geração dos confessionários abolidos na igreja e as confissões coletivas, né? E a desorientação total sobre o que era pecado, às vezes um aborrecimento era tido por nós como um pecado. É uma falta completa, é uma incapacidade completa, né? Mas à medida que a gente vai se confessando com frequência e vai se dedicando mais à oração e vai se dedicando mais tempo a Nosso Senhor, mais tempo diante do crucifixo, mais tempo na adoração do Santíssimo, mais a gente vai se aprofundando na própria miséria. Mas também, não é, ao mesmo tempo, a gente vai conhecendo a graça, porque isso é o que sustenta, né? É o que nos sustenta. Mas aí, professor, o que sempre me causa assim uma certa perplexidade é que nós repetimos, assim, pelo menos do ponto de vista das nossas disposições internas, a gente sempre, estou falando no meu caso, né, que não é que eu vou saber das
exposição interna dos outros, mas elas são sempre repetitivas, não é assim. Nós estamos lendo Santo Afonso Maria de Ligório, que nos dá regras de vida, né? Regras de como você viver, como você acordar, como você faz oração, as coisas práticas na vida que a gente pode fazer para santificar a nossa própria vida. No entanto, é incrível como que a gente cai de novo, de novo, de novo. E aí eu fico muito assim, aterrorizada com a ideia de que existe um número possível de quedas, porque depois não tem mais jeito. Então, isso é muito assim, é impressionante, é É muito impactante. aterrorizante. É. Agora, uma pergunta, professor. É, foram citados vários salmos, né? Ou evangelhos. Aqui, na hora que ele fala isso, foi citado o Velho Testamento e São Paulo e São Pedro, né? Se não me engano. Ah, tá. É, E ele começa dizendo dos padres da igreja, né? Ele começa, inclusive, enumerando os padres da igreja que falaram sobre isso, né? Depois cita, na primeira reflexão, ele cita Eclesiastes, Números, Oséias, Gênesis, Jó, de novo Eclesiastes, depois o segundo livro de Macabeus, primeiro Reis, é, depois Deuteronômio, depois Jó, enfim, ele dá a coisa completa aqui, né? Enfim, depois, enfim, ele dá as referências, né? Aquele se refere em relação a essa coisa dos números, né? Que os nossos pecados estão contados, né? Isso ele dá bem aqui no primeiro ponto de reflexão, e depois no segundo ponto também aqui, olha, ele cita no primeiro ponto São Basílio, São Jerônimo, Santo Ambrósio, São Cirílio de Alexandria, São João Crisóstomo, Santo Agostinho. Depois ele vai citar Eusébio de Cesareia. E depois isso da patrística. E depois ele começa a citar as escrituras. Então é bem a coisa é bem documentada, né? Infelizmente para nós. É. Felizmente para nós, né? Nós, os recorrentes, né? É. Os Os cães, os cães, cães que é. arrastam as correntes aí Os cães pelas. asquerosos, os cães asquerosos. É. Ai, ai, misericórdia, professor. Misericórdia. Compadecei-vos de nós, Senhor. Compadecei-vos de nós. Então, mais alguma observação, algum comentário? O comentário da Cristina me fez pensar, professor, que a gente, o tempo todo, em vários textos, tanto das Sagradas Escrituras quanto desses santos, falam para a gente aceitar o nosso nada. Mas essa é uma luta interna, né, diante desse mundo que nos ensinou o oposto, que fica nos dando motivos para provar que nós somos algo, né? Não, inclusive falam que a gente tem baixa estima, né? A gente precisa. A psicologia fala assim: não, o seu problema é que você tem muito baixa estima. Mas é diferente, né? É uma autoestima sadia, eu acredito, que seja você se ver como filho de Deus e Ah, dependente dele para tudo, é. né? Para tudo. É diferente de você achar que algo que você fez foi você
que fez, Aham. independentemente de Deus. É. É diferente. A expressão é equívoca, né? Quando você fala autoestima, é estima de si mesmo. Essa autoestima que você está falando é estima de Deus, né? Que nos fez. Que nos fez. É. Porque não é pra gente ficar aí deprimido, não. É o contrário. Isso. É pra gente. É aí que vem a alegria, né? É. Do católico. Exatamente. Ele se vê como um filho de Deus. É. Né? Apesar de E todas as circunstâncias, né? todas as circunstâncias. É. Toda essa miséria, né? Que nós somos realmente. Né? É. Aceitar isso, aceitar o nosso nada diante do mundo, né? Parece contraditório, né? É por isso são as sutilezas da nossa religião, né? Justamente. É, são as sutilezas. E parece que se a gente aceitar isso, a gente fica sem personalidade, né? É. E o mundo nos cobra ter uma personalidade forte, né? Para Ter ter, alguém que se imponha. para ter Né? sucesso, né? Pois Exatamente. Exatamente. É o que os E santos aí, não tinham, né? É o que os santos não tinham. não tinha. É. E é daí que vem a recorrência dos nossos pecados, né? A gente se apega a determinadas coisas como uma forma de não virar um pó. Né? É o tal do amor próprio, né? Que sempre nos dá aquelas rasteiras, né? É tão fácil a gente cair nisso, né? A gente cai nisso até de forma quase que inconsciente, né? De nos valorizar, né? De achar que nós somos os bambambãs, né? Então, mais alguma observação? Algum comentário? Professor, Opa! é que a Ana Paula acabou me lembrando, eu até abri aqui um texto de uma autora que ela só tem um livro dela, não posso me falar sobre ela, não, mas é uma católica francesa. Ela fala uma coisa que eu acho que bem de conta com o que disse a Ana Paula, né? Que ela começa falando assim, né? Que todos os nossos sofrimentos foram integrados na paixão de Cristo, né? Ela fala assim, na hora imensa do Getsemane, né? Então, por intermédio da paixão, os nossos sofrimentos são redentores, né? São também nossos redentores, né? E aí ela fala assim, vós todos que sofreis, inocentes, como sofreu Deus inocente, somos todos mártires, somos todos hóstias, somos todos redentores, mas é preciso consentir nisso. É preciso dizer ao sofrimento o sim de amor das núpcias. É inútil o sofrimento sem aceitação, o sofrimento que se recusa, o sofrimento que se odeia. Se o Cristo, no jardim sagrado, houvesse dito não, se houvesse odiado a cruz, talvez fosse crucificado, porém não teria redimido os homens. Em seu fiat, pelo seu fiat apenas, é que se cumpriu o sacrifício. Em seu fiat estavam incluídos todos os nossos consentimentos de amor à cruz. E é em nosso longo fiat, no dilacerante correr dos séculos, no decurso paciente das vidas, que ele recebeu de nós, os homens, pelos inocentes sacrificados, a gota inumerável de coragem pura que, apresentada pelo anjo no cálice da agonia, foi a aliada de seu sangue em luta e sua eterna beberagem de consolação. Muito bonito. Muito bonito. É isso mesmo, né? Quer dizer, nós temos com a crucificação do Nosso Senhor dois exemplos, que são os exemplos, os tipos é, de, de consideração a respeito do sofrimento: o bom ladrão e o mau ladrão.
não é? Então, frente ao sofrimento humano, nós só temos duas possibilidades de reação. E isso está na história, gravado na história. O primeiro é o do mau ladrão, né? O primeiro é de culpar. Igual, É. E o segundo é do bom ladrão. O exemplo do mau ladrão, se vocês observarem bem, é a revolta contra Deus, né? A revolta contra Deus. Então é a gnose, por exemplo. A gnose é uma revolta contra Deus, né? Uma revolta, inclusive, metafísica, filosófica. E a do bom ladrão é a aceitação do sofrimento, né? Aceitação do sofrimento porque nós somos culpados. E a vontade de se dar àquele crucificado ao lado, que ele verbalmente diz que é inocente, né? O bom ladrão fala: esse aí é inocente. Ele não merece a cruz, mas eu mereço. Então, nesse momento, ele, ele, enfim, ele se dá, o sofrimento dele se transforma na redenção dele, né? A própria admissão dele, né? Então, preciso, como essa autora fala, né? Que a gente tome uma atitude de ligar o nosso sofrimento ao sofrimento da cruz. E é desta maneira que o sofrimento da cruz é redentor, né? O que me ocorre também, professor, é assim, quando nessa leitura, né, que contando os nossos pecados, porque assim, nós às vezes, durante o processo, por exemplo, né, uma dor física que você sente e você consegue oferecer a Deus essa dor. Agora, outra coisa é o tempo que passa, depois você lembra dessa dor com revolta, É. né? Essa é o que eu vejo assim nesse texto, no nosso contexto, é sobreviver no tempo às nossas disposições, porque elas são doentias, É. né? Você passa longos períodos de vida vivendo. Outro dia eu dei o exemplo de uma mãe assoberbada, né? A vida de uma mãe assoberbada é uma vida de graça, porque ela não tem tempo de elucubrar sobre coisas inúteis, não é? Não. Porque a vida, a urgência de uma casa, das crianças, aquelas preocupações bem elementares, elas são santificantes, né? É. Mas nós somos seres muito elaborados quando nós podemos ter tempo para isso. Ai, nossa. Ah, meu Deus do céu! É. E aí nós vivemos aquele círculo vicioso que é muito típico da nossa natureza, que é o remordimento, né, do sofrimento, aquela dor que eu senti. Eu e Renata, a gente às vezes brinca muito aqui com uma conhecida nossa, assim, uma pessoa bem mais velha, que ela fazia um ciclo social, aí ela estava contando um caso, falando de uma irmã dela, que uma vez ela foi mostrar para a irmã, quando ela era nova, uma pessoa bem mais velha, então eu estou falando de algo que quando aconteceu não era bem comum. E ela pintou as unhas quando era jovem e foi mostrar para a irmã falou, deixa eu ver. Aí ela estendeu as unhas, a irmã pegou e porrocou tudo. E eu achei uma graça, ela contando isso com muita mágoa, e a gente brincou com ela assim, mas você tem que ir no psicólogo, então, é porque você está lembrando até hoje disso, É. Ficou. até hoje. Vira e mexe, eu e o Renato estamos brincando assim, mas até hoje nós estamos lembrando desse negócio. É. É possível, né? Fica remoendo. Assim, remete muito ao começo do que eu vinha dizendo, né? Que muitas vezes dos pecados recorrentes nossos estão dentro de uma disposição interna nossa,
é como se fosse uma matriz de intelecção da vida, né? Você enxerga a vida daquela maneira, sem ter muita capacidade de fazer juízo de que determinadas coisas são da vida, não são pecados necessariamente, e outras tantas são sim. É, Essa é a nossa dificuldade, não é, professor? os Tem hábitos, né, adquiridos, as segundas é, naturezas que a gente tem sobrepostas à nossa vontade, é isso mesmo. é isso. Muito bom. Mais alguma observação, algum comentário? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários e observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Antônio Maria, Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.